presidente da República e na cobertura jornalística, conversando com todo mundo que o senhor sabe que eu converso, eu acompanhei de perto aquele governo. E o próprio presidente fazia questão de dizer para todo mundo que ele não ia ser um presidente banana. E que as medidas e decisões passavam por ele. E se não passassem, tchau, rua. Vamos assim, lá. É crível que o presidente não soubesse o que estava acontecendo no Palácio para medidas que fossem, ao fim e ao cabo, beneficiá-lo. Andréia, é crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. E é fato que ele não aderiu a elas. Isso é fato. É crível que ele não soubesse... Não aderiu de golpe. Ou não deu certo? Não aderiu. Não aderiu, Otávio. Se ele quisesse aderir a isso, eu digo e repito para todo mundo. Vamos supor que essa narrativa, porque eu sempre uso a expressão narrativa para essas 884 páginas, porque, a meu ver, elas são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores a quem ele colocou. Imparcialidade objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe e o Bolsonaro não aderiu. Estou dizendo todo mundo, espera um pouquinho. Muita gente. Sejam alguns. Ele nunca aderiu. Não aderiu nem a uma proposta de estado de defesa. Então por que ele não denunciou essas propostas que ele recebia? Veja, não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse Mas de não fato... tem uma obrigação ética, o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, Andréia, vamos lá. E aí eu posso usar essa tua pergunta em relação a Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa que está ali colocada. De duas uma. Ou havia algo muito grave, e então os dois ministros já deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os dois comandantes. Porque ainda estou na época que havia ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ainda estou entregando a idade aqui. Os dois comandantes de força, se vissem ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou, se não viram, se viram naquilo simplesmente uma elucubração acromática que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. Então todo mundo prevaricou. Então, de duas uma. Ou eles são coautores por omissão, na medida em que têm o dever jurídico de impedir, ou então não se tinha nada que julgasse, que trouxesse uma gravidade objetiva ao ponto deles intervirem. Eu quero lembrar, inclusive, eu acho que foi o Valdo que falou sobre o artigo 142, né? É interessante, porque esses mesmos comandantes de força, o da Marinha, o do Exército, Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, no dia 11 de novembro, redigiram e assinaram e publicaram uma carta legitimando as manifestações na porta dos quartéis, dizendo que era um direito constitucional de livre manifestação não violenta, de crítica aos poderes, de crítica às instituições. Citam isso textualmente e se colocam como poder moderador. Está lá no primeiro parágrafo dessa carta que, bom, são tantos episódios, a gente vai esquecendo. Mas, se o assinante quiser olhar, está na página da FAB. Bolsonaro, no entender da Polícia Federal, é o chefe dessa organização criminosa. Olha, eu vou colocar para você de uma outra forma, então. O que poderia induzir essa sua conclusão? Dizer o seguinte, olha, essas ações que me parecem elas muito concentradas num grupo de FS, né, de gorros pretos, lá o Kid preto. Gorro preto também chamam. Eles são chamados assim por causa dos gorros. Do gorro preto. Me parece muito concentrado nesse grupo aqui, né? E a gente sabe que é um grupo que tem uma formação muito diferente dentro das Forças Armadas, é um grupo muito unido, muito isolado, até aquartelado de uma forma muito distanciada de grandes núcleos militares, enfim. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, e vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, ou supostamente do general Mário Fernandes, né? Eu não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, porque é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Bom, não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. Mas o senhor acha? É o que está escrito. Como advogado? Eu não conheço o general Mário Fernandes, mas o que está escrito no arquivo não beneficia o meu cliente.
Aliás, ele está excluído deste arquivo. Então, ele, na visão do ex-presidente Bolsonaro, esse golpe de Estado seria dado... Se for verdade, eu não sei também se combinaram com os russos. Você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação, eu gostaria, inclusive, aliás, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Escuta... Mas então o Bolsonaro seria bypassado? É só você ler. O senhor acha que sim? Sim. Sim, não tem o nome dele lá, ele não seria o beneficiado disso. E não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. Ele seria atraído por esses militares. Bom, ou está na cara que ele não ia aderir. Então, outra coisa, a competência da Corte. Né? A Corte mudou agora, a competência que ela havia mudado em 2018. Eu escrevi um artigo, coisa de 15 dias, você leu, inclusive, aqui foi publicado no Globo, onde eu justamente traço uma linha do tempo e da inconstância dessa questão. O Supremo traz para si ou larga a mão conforme uma série de instabilidades políticas. E fica evidente, em 2024, você exuma um entendimento que já estava muito superado e já sabendo que terá o caso de Bolsonaro e Marielle Franco, realmente cria um desconforto nesse sentido. Eu me pergunto, o que questão de presentes e de vacina está fazendo no Supremo? Ok, então falamos aqui de competência. Depois da competência tem um segundo episódio também que, para mim, nulifica de morte esse caso. É a questão da prevenção do ministro Moraes. Porque o que acontece? Em 2019 abrem um inquérito das fake news, né? E a partir daí se abrem subinquéritos com o nome de petições, para apurar casos que o ministro distribui para si próprio sob o argumento de conexão probatória com milícias digitais e fake news. E isso vai. Vacina, não sei o que isso possa ter a ver com fake news e milícia digital. Vai presentes, tá? Também não sei o que possa ter a ver. Então, não é só isso. Além de tudo, todos os casos são direcionados para o mesmo ministro. Ele direciona para ele mesmo. Né? Terceiro ponto, imparcialidade objetiva. Alguém duvida da inimizade do presidente Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes? Quero lembrar aqui para assinantes. Os ataques partem de Bolsonaro. Nunca vi o Alexandre de Moraes xingar o Bolsonaro. Não importa, então, Otávio, mas... Sim, mas aí o réu escolhe quem vai julgá-lo. É só eu xingar o juiz e dizer ele é meu inimigo. Quando essa inimizade começou, vou lembrar, ele ainda era presidente. Ele talvez tenha sido o único caso da história, da Pieve, que é o historiador da mesa, que talvez possa confirmar, talvez tenha sido o único presidente da história que subscreveu um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo no curso do mandato. Então, partiu do Bolsonaro. Mas não havia processo antes, eles tinham um litígio ali, eles tinham uma briga. Como o ministro reagiu ou não reagiu, é com ele. Agora, que essa inimizade ficou clara, o presidente o ofendeu, inclusive, no 7 de setembro. Depois houve toda ali uma arrumação para tentar pacificar. Não, mas é parte do seu cliente. Então, assim, na verdade, eu sou réu. Eu sei que tem um juiz que eu não gosto, cismo que ele é durão, que ele não vai. Então, eu vou começar a xingar aquele juiz e dizer, olha, nós somos inimigos. Então, eu vou partir por um outro lado, talvez que, de uma certa forma, atenda melhor o teu questionamento. A partir de 12 de setembro, a Folha de São Paulo publicou uma série de 12 matérias na primeira folha, subscrita pelo jornalista Glenn Greenwald, cujas credenciais acho que são indiscutíveis aqui, talvez seja o jornalista que hoje vive no Brasil com maiores credenciais, vencedor do Pulitzer, inclusive, onde ele descortina o aparelhamento do TSE para as decisões do ministro Alexandre de Moraes, em prejuízo de conhecidos bolsonaristas, inclusive, né, lá um áudio do ex-assessor dizendo que o ministro queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Isso está publicado e os áudios estão lá. Todos nós conhecemos, ficou até apelidado de vaza-toga. E esse fato foi deixado de lado. Doutor, diga. O senhor acha que o senhor está trabalhando do ponto de vista de estratégia jurídica com prisão de Bolsonaro? Olha, não faria sentido que houvesse algum tipo de prisão. Não sei se você também quis me perguntar de prisão decorrente de condenação ou prisão preventiva. Não, de condenação, né? Assim, ao fim do processo. Olha, o que eu espero, no primeiro lugar,
e eu vou até o fim sustentar isso, é que meu cliente seja julgado pela corte competente, por juízes imparciais e não por desafetos pessoais. Isto é o mínimo que alguém acusado, alguém eventualmente tem o direito de ter. Doutor, eu queria agradecer muito.